Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos a essa oficina de argumentação. Ela diz respeito especificamente ao Enem. É claro que a gente vai falar da argumentação de modo geral, mas aqui o meu foco é a estrutura argumentativa nas redações do Enem. Como é que a gente chega a essa estrutura? Esse modelo. Eu não gosto de usar a palavra modelo, mas tem uma estrutura, tá? A partir de redações que são publicadas pelo próprio Enem, pelo próprio INEP, e redações que foram nota 1000. Quando a gente analisa essas redações, elas têm uma característica comum entre elas. Não só, é claro que a principal delas é o fato de que o candidato tem um excelente repertório. Todo candidato que tira nota 1000 no Enem, o repertório dele é excelente. Tá? Segundo, ele tem uma excelente expressividade textual. Não é só o que ele diz, mas como ele diz é tão importante quanto o que se diz. Então a expressividade linguística é outro aspecto. A gente vai falar um pouco sobre algumas estruturas que são importantíssimas nessa construção, vou evitar a palavra modelo, tá? Dessa estrutura. Por exemplo, o uso das orações correlativas, que a gente vai ver aqui nos exemplos. E terceiro, a maneira como esses argumentos são estruturados, né? Como a própria redação, que é um texto, modelo de texto dissertativo ou argumentativo, é desenvolvido, diferentemente de um texto que é predominante, de forma predominantemente expositiva, e aqui é interessante porque a maioria das redações do Enem, não só do Enem, outros exames vestibulares também demonstram isso. Quase 90%, de 80% a 90% dos textos, os textos são expositivos. Apenas expositivos. Tá? E aí tem um problema, porque se você pede na prova um texto dissertativo argumentativo, você já está fugindo. E se você escreve um texto expositivo apenas, você está fugindo da tipologia textual pedida. Né? Mas como... E é por isso que a maioria dos textos chegam a nota 5, 6, né? Até menos que isso, 3, né? Porque não consegue mesmo desenvolver um texto genuinamente dissertativo e argumentativo. Tá? E aí fica mais na exposição. Tem uma diferença que eu vou falar sobre ela. Outro aspecto importante é o fato de que ele é um texto dissertativo e argumentativo e ele consegue, a partir de uma certa estrutura, que a gente vai daqui a pouco falar, desenvolver os argumentos e partir para uma proposta de intervenção que é detalhada, altamente detalhada. Tá? E a gente fala dela também daqui a pouco. Tudo bem? Essa é a introdução geral, para a gente começar. Então, primeiro ponto que não pode faltar, a redação do Enem. A prova, a primeira folhinha que eu peguei para vocês, o primeiro handoutzinho aí, que mostra isso. É a presença de uma tese. Todo texto dissertativo e argumentativo, ele apresenta uma tese. O que é a tese? A tese é o ponto de vista sobre um determinado tema. É claro que para chegar à tese, você precisa estudar o tema. E para estudar o tema, você precisa saber qual é o assunto. Por quê? Porque senão você fica, às vezes você pode fugir do tema, você pode tangenciar o tema, ou você pode simplesmente não desenvolver bem o tema. Tá? Perfeito. Então, o assunto. Foi dado o assunto. Foi dado o tema, perdão. Eu preciso saber qual é o assunto, porque a partir do assunto eu vou saber como o tema vai ser restrito. A partir da restrição do tema, eu vou formular uma tese, que é o meu ponto de vista a respeito daquele tema. E a partir daí eu tenho, obviamente, já uma tese, e a partir dessa tese eu vou desenvolver estratégias argumentativas para poder comprovar, por meio de provas irrefutáveis, provas que vão dar sustento à minha tese, vão sustentar a tese. Vou mostrar que as minhas provas são verdadeiras em relação à tese que eu enunciei. Tá? E isso se dá por meio de argumentos. Tudo bem? Outra coisa importante é que o argumento, quando a gente fala de argumento, a gente vai ver detalhadamente isso, vou pegar o texto ali, o argumento ele não simplesmente
de qualquer forma. Ah, eu sempre coloco aqui o que eu penso. Não. O argumento, um bom argumento é dividido em duas partes. A primeira parte é a fundamentação do argumento, que é o tipo de argumento que você traz. Citação, argumento de autoridade, causa e consequência, né? Conceitos que são clássicos já, né? Ao longo dos estudos, como de física, química, conceitos na área de filosofia, biologia, ciências sociais, sociologia, ou seja, história. Ou seja, você tem uma fundamentação a partir disso, por meio de vários argumentos. E, além dos tipos de argumentos, que vai dar a fundamentação do seu argumento, análise crítica. A maioria das redações que a gente observa só traz, quando traz, a fundamentação. E muito mal ainda escrita. E não traz análise crítica. Então você tem pela metade o argumento construído, pela metade. E aí não é um bom argumento. Análise crítica, simplesmente, o que ela vai fazer? É o comentário que você faz, crítico, relacionando o argumento com a tese que você propôs lá em cima, no início do texto. Tá certo? Sim. Esse é um ponto principal. Agora, além disso, você precisa entender também que o texto dissertativo e argumentativo, no caso do Enem, que pede 30 linhas no máximo, você precisa perceber que você não consegue desenvolver tantos argumentos em tão pouco espaço. Porque 30 linhas é um pouco espaço. É pouco espaço. Então, analisando redações, ou quem já desenvolveu boas estratégias para escrever um bom texto de 30 linhas, que tenha uma estrutura argumentativa bastante relevante, a gente chega à seguinte conclusão, de que, no máximo, 2 argumentos bem desenvolvidos, então, fundamentado e com análise crítica, vai dar a sustentação que a sua tese precisa. E para isso a gente usa praticamente o primeiro parágrafo então vamos pensar aqui na estrutura do texto. O primeiro parágrafo para apresentar, contextualizar, né, o seu texto, fazer a contextualização, ou que eu gosto bastante também dessa expressão, de ancorar o seu texto no tema, o seu texto no tema, e aí você pode fazer de várias formas, é nesse ponto que a gente vai ver, por exemplo, os exemplos também vão mostrar isso, nesse ponto que você vai perceber que o repertório do candidato fala alto, então é preciso ter repertório. Depois eu vou falar um pouco sobre repertório, tem uma aula só sobre repertório, como desenvolver bons repertórios, e material para isso. Então, no primeiro parágrafo, então você ancora o seu texto no tema, ou contextualiza o seu texto no tema, certo? E é onde o seu repertório vai se sobressair. No mesmo parágrafo ainda, em outro período, você já apresenta a tese. Logo no primeiro parágrafo, já apresenta a tese. Apresentou a tese, né? Claro, sem antes fazer o estudo do tema, que a gente vai fazer aqui. Basicamente, é isso. Fez a apresentação da tese, que depois a gente vai ver detalhadamente, você vai para os outros parágrafos, o segundo e o terceiro parágrafo, que é onde você vai desenvolver basicamente 2 argumentos e vão fazer a análise crítica desses 2 argumentos em cada um desses parágrafos. E aí, no quarto parágrafo, você pode fazer a sua conclusão. Tá? E a conclusão, no caso do Enem, tem que ter uma proposta de intervenção detalhada, com agentes, ações, meios e efeitos. Estou dizendo isso muito rápido, muito assim, né? Assim, de maneira ampla, mas agora a gente vai ver por meio de exemplos. E vamos comentar cada ponto desse e aprofundar mais, tudo bem? Uhum. Então vamos para a segunda folha agora, que é esta sobre... essa aqui mesmo, essa primeira folhinha, perdão. Que é a partir da estrutura ali, tá vendo? Então, introdução. A gente vai então mostrar, contextualizar o tema e explicitar a tese, certo? Então, imagine que o tema dado é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tá aí, certo? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Uma
tese possível seria a que está aí, que eu não vou falar agora. Mas vamos fazer aquele exercício de aprender melhor, apreender, né, melhor o tema, para não ter o risco de fugir ao tema ou de tangenciar o tema. Então, lembra da predicação? Falar é predicar. E quando eu faço o estudo do tema, eu faço por meio de predicação. Quando eu digo assim, vou à casa. Que casa é essa? Não sei. Não sei, porque eu não estou especificando. Quando eu falo, vou à casa da minha mãe, estou predicando. Da minha mãe. Que mora no Jaraguá. Estou predicando, estou especificando. Ao sair desta aula, preciso tratar de alguns assuntos com o meu irmão. Estou predicando, percebe? Cada detalhe que eu vou dando, eu vou predicando cada vez mais. Eu vou contextualizando, eu vou focando. Tá? Então, é a mesma coisa, o estudo do tema. Vamos ver, qual que é o assunto, já que o assunto é mais amplo do que o tema que é mais restrito, desse tema que eu acabei de ler aqui, ó. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A gente consegue falar numa única palavra que está aí. Qual que é o tema, o assunto? Combater. Combater, muito bom, combater. Combater, mas combater a gente pode combater muita coisa, certo? Combater o quê? Combater, vamos predicar. A intolerância. Mas a intolerância ainda não está muito restrito. Porque pode ser qualquer tipo de intolerância. Intolerância de gênero, intolerância etária, intolerância à lactose, sei lá. O médico pode combater a intolerância à lactose. Mas não é intolerância religiosa. Então combate a intolerância religiosa. Predicou mais ainda. Restringiu. Agora, é só combate à intolerância religiosa no Brasil? Não, perdão, é só combate à intolerância religiosa? Não, aonde? No Brasil. Muito bom. Isso. Combate à intolerância religiosa especificamente no Brasil. Qualquer coisa que eu disser aqui de outro país, é só para contraponto. Se isso eu disser. Porque senão eu vou fugir bastante do meu tema. Tá certo? Agora, é só combate à intolerância religiosa no Brasil? Os caminhos. São os caminhos. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Com esse estudo do tema que a gente acabou de fazer, a gente conseguiu chegar no tema, saber fazer o estudo do tema mesmo, por meio da predicação. Se nós não fazemos isso, a gente fica simplesmente num emaranhado de palavras e a gente não sabe exatamente sobre o que falar. E a primeira coisa de uma boa redação é saber sobre o que dizer. Tá? E aí é onde você sai do assunto e chega no tema. E para isso você precisa depois formular uma tese a partir desse tema restrito. Nesse caso aqui, a tese poderia ser justamente essa, ó. O preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Certo? Esse poderia ser uma tese. E a partir disso, eu poderia agora, devo trazer argumentos que provem a minha tese. E aí, aqui um exemplo seria, esse argumento, como eu disse, pode ser de autoridade, de referências históricas, com conceitos teóricos consagrados da física, da química, da biologia, né, da ciência de modo geral, notícias publicadas em jornais de qualidade, para você não correr o risco de trabalhar com fake news. Né? E você traz o argumento, a fundamentação, e depois você faz a análise crítica, que é a segunda parte, em que você linka com a tese. Vamos ver. Segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no Estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. Veja, ele trouxe toda a fundamentação do argumento, com números, com dados estatísticos e não de qualquer lugar, de um lugar de autoridade. O que é? A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, não é qualquer lugar. E ele traz aqui também porcentagem, 70% de 1.014 casos de ofensas. Veja, registrado no Estado entre 2012, traz um ano, entre 2012 e 2015, são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. Agora que o fundamento foi dado, ele vai fazer um link com a tese dele, que é justamente a análise crítica. Olha só. Esse dado alarmante, olha só que conector interessante, ó. Olha o conector aqui, ó. Esse dado alarmante, porque ele já fez uma ligação com o que ele disse antes, então ele introduz o
próximo período e já retoma, de algum modo, o que ele já disse no período anterior. Esse dado alarmante comprova que o racismo estrutural brasileiro, advindo da herança escravocrata do país, é um dos fatores que mais dificultam o combate à intolerância religiosa. Então ele linkou, veja, na análise crítica do argumento, com a tese que ele disse lá em cima. Ele disse isso lá na tese. Certo? O que dificulta, né? A matriz, o preconceito que, contra as religiões de matriz africana que dificulta o combate à intolerância religiosa. Essa é a tese dele. É lógico, não vou aqui entrar em mais detalhes, mas aí, lá na conclusão, digamos que ele desenvolve mais alguns parágrafos e tal, e lá na conclusão ele vai fazer a proposta de solução. Aí é preciso apresentar o quê? De forma detalhada. Agentes, quem vai fazer a ação, as ações, o que será feito, meios, a solução que será produzida e os efeitos. O que gerará a aplicação dessa solução, em termos efetivos. Professor, é interessante que no tópico frasal do parágrafo tem a retomada da tese, por exemplo, no último, para poder trazer ainda mais coesão? Não só a tese. Acho que a tese tem que ser retomada em cada parágrafo que você dedicar aquela parte da tese. Porque no caso do Enem, a tese é dividida em duas partes, sempre. A tese está sempre dividida em duas partes. Pode reparar. E você dedica um parágrafo para cada tese. Para cada parte da tese, na verdade. Não para cada tese. É uma tese só, mas divide. O Enem normalmente faz essa divisão. Por que eu estou falando do Enem normalmente? As redações que tiram nota 1000 no Enem normalmente fazem essa estratégia. De dividir a tese em duas partes. E aí ela dedica um parágrafo para cada tese. Então, na hora que você está fundamentando o argumento para comprovar a tese, você já retoma a tese na análise crítica. Lá mesmo. Se você não fizer esse link da análise crítica retomando a tese, não está bom. O argumento está pela metade só. Você está fazendo só a fundamentação. No caso do Enem, a conclusão, quando você vai para a proposta de intervenção, não é aquela retomada que você discutiu ao longo do texto. Porque normalmente você faz isso no texto, por exemplo, do vestibular da FUVEST. Aqui não. Aqui você já vai direto para a proposta de ação. Claro, fazendo um conector aí que você disse anteriormente. O exemplo vai mostrar para a gente daqui a pouco isso. Mas aí, o que é importante? Você fechar com uma chave de ouro. E não necessariamente retomando a tese que você já desenvolveu ao longo do texto. Duas vezes, repetindo. Normalmente, o que você vai retomar você pode até retomar a tese, ok, de maneira sucinta, resumindo. Mas retome com alguma coisa que você já abriu o seu texto na introdução, que é o seu repertório. Faz o link lá em cima. Aí fica redondinho. A gente vai ver os exemplos. Tá? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Sim. Tranquilo. Então vamos ao passo a passo. Vamos ver agora o exemplo? Vamos lá. A redação, a gente vai ver duas redações, tá? Aí eu vou fazer primeiro mais aqui, depois a outra é a proposta de 2022, mais recente. Essa aqui é de 2017. O tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Vamos praticar. Qual que é o assunto desse tema aí? Formação. Formação. Boa. Por quê? Porque é uma palavra só. Então, formação. A formação é muita coisa. Você pode ter formação geológica, formação geológica da Terra, né? Formação técnica, formação superior, qualquer coisa. Aqui não, é formação educacional. Está restringido. Formação educacional de qualquer segmento? Não. De surdos. Indicou mais ainda. Restringiu mais. Em qualquer lugar? No Brasil. Mas é só formação educacional de surdos no Brasil? Não, São os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse é o primeiro estudo do tema. Então eu tenho que saber que eu não posso fugir daí. Se eu fugir, ou estou fugindo do tema, ou estou tangenciando o tema, que é tão ruim quanto. Tá? Claro que fugir do tema é pior, né? A fuga ao tema é zero. Mas tangenciamento, a nota vai lá para baixo. Tá? Vamos lá. Como ela começa? Eu vou começar a ler e aí a gente vai fazendo paradas para poder fazer comentário. Na mitologia grega, primeiro parágrafo, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Repertório? Sim. Um excelente repertório, trazido da mitologia grega, que normalmente aprende-se
em história, ou filosofia, nessa área. Já está trazendo aqui o seu conhecimento de mundo. Aí, o que ela fez, ela abriu o texto, ou ancorou o texto dela no tema. Mas não ancorou totalmente, ela só trouxe por enquanto o repertório. Agora, odiernamente, veja, eu não gosto muito do odiernamente, podia ser hoje em dia, né, nos dias atuais, mas odiernamente também é um advérbio aí de tempo. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Já linkou com o tema, percebeu? Os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Tem dois as quais aqui, eu optaria, se fosse eu, por os quais buscam ultrapassar as barreiras que os separam. Colocaria o quê? Que os separam do direito à educação. Evitaria a repetição dos quais. Mas como está o texto dela, como foi escrito, tudo bem. Veja, até aqui ela trouxe, ela abriu com o repertório dela, a Isabela Barros Castelo Branco do Piauí, que tirou nota 1000 em 2017. Ela linkou com o tema, agora ela vai apresentar a tese. Então, ou seja, ela contextualizou, certo? Apresentou o tema e agora vai apresentar a tese. Vamos lá? Nesse contexto, olha o conector aí nesse contexto. Um comentário antes. Se ela começasse só direto, como sem apresentar essa parte aí da mitologia grega, Sísifo, sem apresentar esse repertório, se ela começasse odiernamente, como muitas redações começam, seria um bom começo? Não, porque ela não disse nada antes. Eu não trouxe um repertório para falar que hoje em dia, para contrapor alguma coisa. Odiernamente o quê? Hoje em dia, você não falou nada antes. Tá? Cuidado com isso. Então, aí, nesse contexto, não há dúvida. Agora vem aqui o reforço da tese, do tema, e a apresentação da tese. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil. Retomou de novo, tá vendo lá a tese? De maneira mais clara ainda. O tema, perdão, de maneira mais clara. O qual ocorre, infelizmente, aí vem a tese. Ela divide em duas. O qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Viu como ela divide em duas? Qual que é o primeiro problema? Devido a... Esse desafio ocorre porque, primeiro desafio, devido à negligência governamental. Ela coloca na conta da negligência governamental. A outra parte é preconceito da sociedade. E é isso que ela vai desenvolver no segundo e terceiro parágrafo, respectivamente. Agora, não só o que ela diz, mas olha como ela diz. Ela usa aqui uma oração correlativa. As correlativas são altamente desejáveis, altamente apreciáveis no Enem. Como essa estrutura aparece? Não só, como também. Não só, mas também. Isso demonstra um alto domínio do idioma. Tá certo? Essas são orações correlativas. Usem e abusem delas. Tá? Nesse sentido. Ok? Então, tá aí. Tá dado o primeiro parágrafo em que ela ancora o texto no tema, ela apresenta a tese, ela apresenta o tema de maneira clara e apresenta a tese de maneira objetiva e afirmativa. Aí ela vai desenvolver agora os argumentos, certo? As provas que vão sustentar essa tese. Segundo parágrafo, a Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Veja que ela trouxe aqui um conhecimento de mundo. Um conhecimento que e é uma citação de autoridade, porque é a Constituição Federal. Garante a inclusão de qualidade aos deficientes. Vai contrapor agora. Todavia, olha o conectivo todavia aí, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Para mostrar isso, ela vai trazer um outro argumento. Consoante Aristóteles, argumento de autoridade, Aristóteles, o filósofo grego, tutor de Alexandre o Grande, preceptor de Alexandre o Grande. Consoante Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Aqui é a fundamentação do argumento, percebe? Agora ela vai, o quê? Analisar o argumento. Logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas
da educação inclusiva, como também, tá vendo? Ó? Não apenas como também, de novo, lá, tá vendo? Ó? Não, as correlativas. Não apenas como também. À medida em que... perdi aqui. À medida em que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional. Aí, olha como ela vai justificar, fazendo os direitos permanecerem no papel. Ela fecha com a abertura que ela fez no segundo parágrafo, que é sobre a Constituição Cidadã. Está dizendo, olha, isso não sai do papel, está só na Constituição, não é cumprido pelo Poder Executivo. Resumidamente, é esse o argumento que ela usa. Ela faz redondinho. Redondinho. Ela vai, abre e fecha. Abre, desenvolve e fecha lá. Sempre assim, façam sempre assim. E aí, outro sim, ela deu conta da primeira parte da tese. Segunda parte da tese agora. Outro sim. Qual que é a segunda parte da tese, só para a gente lembrar? Que ela falou? Preconceito da sociedade. Ela vai atacar isso. Outro sim, e aqui outro conectivos, ó, o operador argumentativo. Outro sim, tá? Muito bom. Tá? Outro sim também, né? Quer dizer, o preconceito da sociedade, ó, já vai abrir com a tese, logo de cara. Ainda é um grande impasse, outra parte da tese, né? Ainda é um grande impasse a permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência, em vez de que ela vai colocando sempre modalizadores, tá vendo? Modalizador, tristemente, né? Indubitavelmente. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valor... Aí ela vai dizer por que acontece essa desvalorização. Olha o que ela vai trazer, a justificativa. Ó. É reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Só que ela vai se opor a isso, essa ideia comum. No entanto, e aí o conector no entanto está aqui, ó. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, outro repertório, está citando Foucault, é preciso, argumento de autoridade, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em momentos históricos. Fundamentação do argumento. Se ela parasse aí, só metade. Mas não, ela vai agora linkar com a tese. Assim, outro conector, outro operador argumentativo. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Veja como ela fechou? Agora ela vai para a proposta de intervenção, último parágrafo, quarto parágrafo. Portanto, bom conectivo também para fechar. Portanto, indubitavelmente, olha lá, o modalizador, sem dúvida, né? Ela diz o que diz, mas também se coloca no que ela diz. Sem dúvida, é o ponto de vista dela. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação, o que nós temos aqui? A gente criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova aos meios palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas, ela justifica a proposta dela, a proposição dela, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. A finalidade agora, que vai os efeitos, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, né, consequentemente, né, ou por conseguinte aí também, conectivo também, operador argumentativo, por conseguinte, a consequência, né? Por conseguinte, conscientizem-se. Desse modo, outro conector, a realidade distanciar-se-á do mito grego. Olha o que ela fez. Aí foi aquilo que eu falei. Ela voltou lá na abertura do tema dela, da redação dela, para fechar.
Desse modo, depois que ela apresentou a proposta de seleção detalhada, com agentes, ações, meios e efeitos, ela vem com o fechamento da maneira que ela abriu o texto. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão os desafios de Zeus. E ela não diz de qualquer modo, ela usa uma mesóclise. Ela pega o verbo de se distanciar e quebra no meio e coloca o clítico lá, o clítico C. Distanciar-se-á. Ela usa uma mesóclise que é altamente expressiva. E eu acho que em relação aos repertórios desse texto, a gente pode perceber que muitas vezes a gente fala assim, eu não vou ter repertório para tal assunto, mas o dela são repertórios gerais, que mais encaixam e na maioria dos assuntos. Pois é. E ela conseguiu, porque o que é? A mobilização que você vai fazer dos argumentos em prol da tese que você desenvolveu. Então o que você precisa fazer é pensar, eu tenho um repertório suficiente, assim, razoável. Então, mas qual é a tese que eu vou apresentar para que eu consiga mobilizar meus conhecimentos? E o próprio Enem pede isso, mobilize seus conhecimentos, do que você aprendeu até agora na escola, com os conceitos, com o seu conhecimento de mundo. Como é que eu vou mobilizar isso em prol da tese? Porque se você não criar uma tese, você não tem nada. Você tem só um texto positivo. E é muito ruim. Daqui para só o texto positivo é 5 para baixo, até menos. Você precisa ter um texto dissertativo argumentativo. Essa é a tipologia pedida. Tá? Bom, vamos agora rapidamente ao segundo exemplo, tá? Que é do Enem de 2022. Tá? Então ficou clara essa estrutura? Sim. Bom, né? Não vamos esquecer mais, não pode esquecer. Tá? O Enem de 2022, a gente vai fazer agora esse exercício juntos, tá? Vamos lá. Você tem toda aqui é bom ler na instrução da redação. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta, na folha própria, em até 30 linhas. Não adianta escrever mais, nem nas margens, porque esse texto é escaneado, ninguém vai conseguir ler o que está do lado, nem para baixo, porque vai só ler aquela parte que está destinada às 30 linhas. Então não adianta. 30 linhas já acabou. O que mais? A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas. Não sai fazendo cópia, a gente não sabe o que é cópia do texto, porque a gente olha todo o caderno e percebe os próprios textos motivadores. O texto motivador serve para ativar o seu conhecimento, o seu repertório. Só para isso que ele serve. Não serve para você sair copiando dados, é bobagem isso. Porque seu texto vai cair nota. A gente vai perceber que você está pegando do repertório, do texto motivadores. Tá certo? O que mais? Olha que importante isso aqui, receberá nota 4, nota 0, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que tiver até 7 linhas. 7 linhas não dá nem para fazer a introdução e o segundo parágrafo, metade do segundo parágrafo. Sendo considerada texto insuficiente, aí é 0. Fugir ao tema, olha a fuga do tema, por isso que é importante fazer o estudo do tema por meio do estudo da predicação. Lembra? Fugir ao tema e não atender ao tipo dissertativo argumentativo, a tipologia dissertativa argumentativa. E só for expositivo ou narrativo, que é pior. Ou descritivo, que é pior ainda. Então, claro que muitos avaliadores façam assim, porque 90% do texto, como eu disse para vocês, do texto do Enem e da FUVEST também, são textos positivos. Então a gente não vai também, né? Chega uma hora que você tem que segurar um pouco, senão ninguém passa. E os textos que estão lá em cima são os textos que têm realmente estrutura dissertativa argumentativa, são bons, apresentam tese, trazem prova para sustentar a tese por meio de argumentos, articula bem essas partes do texto por meio de conectores e operadores argumentativos bem utilizados, tem uma expressividade linguística alta, tá? E repertório. Né? Bom, vamos lá. Apresentar nome. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto, como eu disse um pouco anteriormente. Teve uma edição, não lembro qual agora, do Enem, que o sujeito colocou uma introdução, colocou uma receita de bolo ao longo do texto para ganhar espaço, tempo, e escreveu qualquer coisa no final, na conclusão. E o avaliador, que estava atento, não sei como aconteceu isso, mas aconteceu, esse texto tem cara de 9 ou 10, ou 90 ou 1000. E a redação tirou uma nota altíssima.
Só que isso vazou e caiu na imprensa. Foi um escândalo nacional. A partir daí o Ney começou a colocar essa instrução. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Deliberado é porque você quis. Você fez porque você sabe que não pode, mas você colocou porque você quer ganhar com essa trapaça, digamos assim, né? Apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Eu não posso identificar, tá? Questão de isonomia, de critério de correção sério. Aí você tem os textos 1, 2, 3 e 4. Normalmente os textos trazem estatística, trazem dados, trazem uma contextualização histórica importante do tema, uma notícia de jornal. Eu não vou ler aqui porque não é o nosso caso, não vai fazer isso tudo agora, nem dá tempo. Proposta da redação, presta atenção. Vejam como a própria proposta de redação resume tudo isso aqui que a gente acabou de falar. Olha só. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, seu repertório, portanto, redija um texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal, a expressividade do texto. Quando eu falo em modalidade escrita formal, é um texto altamente expressivo. Tá? Sobre o tema, ao tema dado, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, está tudo aqui dado, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Isso que a gente acabou de falar. É o resuminho, né, do que a gente estudou. Bom, agora a gente vai analisar aquela redação que tirou, uma das redações que foi 1000, nota 1000, que é a que está no verso aí, no último. Depois o material é grande, para quem chegou agora. Tem aqui a parte do texto do Augusto Boal, que é mais voltado para uma dissertação estilo ortodoxo, clássica, que serve para a FUVEST, por exemplo, tá? Para outros vestibulares como da Unesp, tá? Outros FGV, né? PUC. Então, aí tem outros comentários aqui que eu faço, né, de cada ponto do texto, cada parágrafo que está feito aí, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque não estou focando nessa estrutura mais geral. A gente vai ver especificamente o Enem. Então vamos ver aqui a redação que tirou nota 1000. Essa é o exemplo de redação nota 1000. Esse tema é do Luiz Felipe Alves Paiva de Brito, 24 anos, Maceió, Alagoas. Tá? Dando os créditos aí para o Felipe, que o texto dele foi do Luiz Felipe, né? Bom, então vamos fazer o estudo do tema? Qual que é o tema? Isso, 2022. Desafios para a valorização de comunidade de povos tradicionais no Brasil. Tá, então qual que é o assunto disso aí? Valorização. Valorização. Vamos predicar. Valorização do quê? Comunidades e povos tradicionais. Comunidades e povos tradicionais. Então é um binômio aí, tá vendo? Um binômio. Comunidades tradicionais e povos tradicionais. E aí são só comunidades e povos tradicionais? Não. Em qualquer lugar? No Brasil. Mas é só isso? Não. São desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Faça sempre esse estudo, essa análise do tema, que vocês não vão se arrepender. Para não fugir do tema ou tangenciá-lo. Vamos lá. A gente vai ler então e vai ver como é que está de acordo, se está de acordo com o que a gente viu, né? Provavelmente está, é óbvio. Foi 1000. O poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Esse é o primeiro período dele. Diga para mim, esse cara tem repertório? Sim. Repertório de literatura, da questão cultural literária. Ele só citou o Oswald de Andrade porque ele ouviu um dia uma aula de literatura e ficou, ouviu falar que é o Erro do Português, eu não lembro exatamente o poema, mas ele parafraseando assim. Quando o português chegou no Brasil, chegou debaixo de uma bruta chuva, ele despiu o índio. Assim ele despiu o índio. Tivesse chegado no dia de sol, o índio teria... Não, perdão, é o contrário.
Quando o português chegou no Brasil, estava uma bruta chuva, ele vestiu o índio. Tivesse chegado num dia de sol, o índio teria despido o português. É isso. Quer dizer, mas ele não só cita isso. Então, mas, né, o que ele faz? Olha o que ele fala. O que é isso? O que esse poema é? É uma denúncia ao quê? A aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Ele já está analisando esse dado temático, figurativo, perdão, porque é uma figura, né? É uma figura. O poema traz uma figura metafórica, tal, mas ele já está analisando do ponto de vista temático esse repertório que ele trouxe, que é o erro de português do poema do Oswald de Andrade. Aí, agora ele já abriu o texto dele. Agora ele vai ancorar o texto dele no tema, certo? Paralelamente, olha que bom conector e bom operador argumentativo. Que é sinônimo de analogamente, por exemplo. Analogamente, de forma análoga, paralelamente, de forma análoga, né? Paralelamente, vírgula, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais, não só aos silvícolas, olha que o que ela traz como sinônimo de índios, silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Então, o que ela fez? Ela deu uma exemplificação, ela falou dos povos indígenas, chamou de silvícolas, né? Denominou como silvícolas, e falou de um específico povos tradicionais, que são, população tradicional, que são os pescadores. Percebeu? Que ela vai dar uma identidade, e aí ela usou o quê? Correlativas, não só, como também, de novo. Tá vendo? Então, como efeito, atua, ok, contextualizou. Agora ela vai citar o tema. Com efeito, atuam como desafios para a valorização desse grupo. Olha, contextualizou, não foi? Agora ela vai apresentar a tese. Olha só, com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos. O quê? Ela não disse ainda, vai dizer agora. Ela inverteu, né? A falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Certo? Não. Foi besteira, né? Com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema. Essa é a tese. É uma parte da tese, que ela dividiu em duas. E a outra parte, a ausência do desenvolvimento sustentável. Então, ó, com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema, uma parte da tese. A outra parte, e a ausência do desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Então, abriu o texto, contextualizou, ancorou o texto no tema, apresentou o tema de forma clara e apresentou a tese. Dividido em duas. Agora, ela vai prosseguir. Diante desse cenário, olha que interessante esse conectivo. Diante desse cenário. É um operador. Diante desse cenário. O que ele faz aqui? Ele não só linka, ele não só abre o parágrafo que ele vai começar a argumentar, como ele já relaciona com o parágrafo anterior. É uma conexão entre parágrafos. Diante desse cenário, existe a falta da promoção de um ensino eficiente. Então, ele declara já a tese aí, ó, a primeira parte da tese, sobre as populações tradicionais. Sob esse viés, as escolas, ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes, cujas vivências, olha só, um cujo aí, ó, olha o cujo, pronome cujo, altamente expressivo, cuja, né? No caso aí é cujas vivências, né? Cujas vivências, pronome possessivo, tá? Cadê? Cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Aí, se ela parasse aí, só fundamentou o argumento, por ilustração, né? Por exemplo. Agora, ela vai ilustrar.
A exemplo disso, há o consenso comum. Então ela partiu do senso comum, tá vendo? Do consenso comum, daquilo que as pessoas normalmente falam. Há o consenso comum de que os indígenas são selvagens, alheios aos benefícios do mundo moderno. O que, consequentemente, olha aí outro conector, gera um preconceito manifestado em indagações como, entre aspas, o índio tem smartphone e está lutando pela demarcação de terras? Aí eu não só apresenta essa coisa, né, esse tipo de fala, indagação, mas como diz o que ela é. Ideia essa que deslegitima a luta dos silvícolas, ou dos indígenas. Entretanto, ela vai se opor a isso, lógico. De acordo com a teoria do indigenato, veja que ela traz uma teoria aí, ó. E é definida por que essa teoria? Pelo ministro Edson Fachin. Da onde o Edson Fachin é? Do Supremo Tribunal Do Federal. ministro do Supremo Tribunal Federal. É um argumento de autoridade? Mostra repertório? Essa pessoa lê, essa pessoa conhece o mundo? Está ligada ao que está acontecendo no mundo? Sim. Então, entretanto, de acordo com a teoria do indigenato, defendida pelo ministro Edson Fachin, então um argumento de autoridade, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos originários à terra é inato, sendo anterior até à criação do Estado brasileiro. Ok, ela apresentou a fundamentação linda, né, de forma linda dele, né, do argumento. Eu acho que é ela. Agora ele vai para a análise crítica, vai linkar agora o argumento, a fundamentação do argumento com a tese. Cadê? Dessa forma, olha lá a conexão, olha o conector. Dessa forma, por não ensinarem tal visão, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório dos alunos. Fechou a primeira tese, a primeira parte da tese dela. Vai para a segunda agora, certo? Segunda parte, qual que é? Só para a gente lembrar? A ausência do desenvolvimento sustentável. Então, é aí que ele vai atacar. Além disso, claro, para continuar, né? Conecta então, ou além disso, conecta o parágrafo anterior no que ele vai acabar de abrir aqui. Além disso, outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Tá? Um pouco de cara, né? Aqui, o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, as entidades mercadológicas, então vai colocar na questão mercadológica, ó, na conta das entidades mercadológicas, que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais, não necessariamente se preocupam com a sua preservação, comportamento no qual se valoriza o lucro em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades em questão. Vejam que ela coloca aí, ele coloca não só o que ele diz, mas como ele diz. Olha só. Comportamento no qual se valoriza o lucro em detrimento, tá vendo? Em detrimento é em... O que é detrimento? Em relação mais negativa, né? Da harmonia entre a natureza e as comunidades em questão. À luz disso, há o exemplo do que ocorre aos pescadores. Ela não falou dos pescadores lá como modelo, como exemplo de comunidades tradicionais? Então é esse exemplo que ela vai trazer, para não fugir, tem que estar redondo. Então, há o exemplo do que ocorre aos pescadores, cujos rios, os rios dos pescadores, olha o cujo aí de novo, são contaminados devido ao garimpo ilegal, extremamente comum na região amazônica. Por conseguinte, o povo que sobrevive a partir dessa atividade é prejudicado pelo que a biologia chama, olha lá o conhecimento da área de biologia, de o quê? Magnificação trópica. É um conceito. E aí ele vai explicar o que é esse conceito da biologia. Quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Assim, olha assim, ligando de novo, abrindo outro período, ligando com o período anterior, as indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. Se ela parasse ali, ó, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio, só teria a fundamentação do argumento. Mas quando ele diz assim,
As indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. O que ele faz? Ele faz análise crítica ligando com a tese. Veja que é sempre assim. Sempre assim. Essa é a estrutura, para não usar a palavra modelo, que eu não gosto. Tá? Tudo bem? Agora vai para a proposta de intervenção, detalhada. Portanto, vou conectivo também para finalizar, é essencial que o governo mitigue, mitigar é um verbo que o pessoal gosta muito de usar, diminua, tá? Mitigar é diminuir. Mitigue os desafios supracitados. Retomou tudo que disse, tá vendo? Os desafios supracitados. Tudo isso são desafios, tudo que ele falou aí. Para isso, o Ministério da Educação, órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas, a gente deve educar os alunos, as ações aqui, ó, a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas, por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico. Veja que ele está trazendo realmente algo que é possível de implementar, não é algo da cabeça maluquice dele, e que pode ter realmente, de fato, um bom resultado. No ensino básico, então essa é a ação. Qual é o meio? Perdão, o meio já foi, né? Que é a matéria, né? Indigenista, no ensino básico. Qual agora os efeitos? A fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. Olha, se parasse aí, teria um problema, porque ele falou de duas coisas. Falou dos indígenas e dos povos tradicionais. Ele vai trazer uma ação de intervenção também para eles. Então ele dividiu a ação dele em duas. Na verdade, ele tem duas ações, um para cada povo. Então, ademais, além disso, o Ministério do Desenvolvimento, de novo, lá, outro agente, tá? Pasta, e ele sabe que é o Ministério do Desenvolvimento, pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Para relacionar com o que ele está falando, lógico. Precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis. Quais os meios? Não, aí ele inverteu aqui, ele colocou primeiro os efeitos. Visando a valorização de tais pessoas. E aí os meios. Mediante, né? Não, esse é o efeito, perdão. Efeito, né? Visando a valorização de tais pessoas. E os meios, mediante canais de denúncia. Isso só inverteu, né? Essa segunda proposta de intervenção, necessariamente, ela precisa ser completa? Precisa. Sabe por As quê? duas? As duas. Porque ele falou de dois. Você veja que, uma coisa é você lidar com os povos indígenas. Se o povo indígena está submetido aqui, ele coloca que é uma questão de educação e que você consegue mudar essa visão, porque ele começa com a ideia da visão, a tese dele é da visão, da imagem que nós temos construída na escola, que gera o preconceito contra os povos indígenas, certo? E que eles têm celulares, mas eles querem demarcação de terra e mas tem celular. Ridículo, uma coisa nada a ver com a outra. Você derruba esse argumento. Então, é preciso educar as pessoas por meio de uma educação indigenista, certo? Segundo, aí ele vai falar dos povos tradicionais, os povos, no caso, pescadores. Esse grupo aí está circunscrito ao Ministério do Desenvolvimento, da pasta lá da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais e Comunidades Tradicionais. Então, a comunidade tradicional, que no caso são os pescadores, tem uma pasta que é responsável por ela. Então ele está detalhando, entendeu? Onde para cada ação deve ser feita, qual órgão deve ser ativado, acionado para desenvolver tal ação. Nesse caso seria importante. Tanto é que, fala a verdade, está redondinha, né? Está muito bem escrito, está muito bem feito. Tá certo? Então, é isso, meu povo. Gostaram? Sim. Perguntas do... tá, o livro. Tem uma frase nesse livro, está falando de argumentação, né? Tem uma frase aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui, ó. Tem uma frase nesse livro aqui, que chama A Argumentação do professor José Luiz Fiorin, que trabalha bastante, vários tipos de argumentos, aí precisaria de uma aula só para a gente falar de argumentos, né, dos tipos de argumentos. Aqui a gente falou da estrutura da redação do Enem, de modo geral, porque precisa ver essa ideia geral, né, depois falar de detalhes. Mas o professor Fiorin fala assim,
Não podemos esquecer desse livro aqui, a argumentação, de que a palavra argumento é formada com a raiz argo, que significa fazer brilhar, cintilar, e que está presente nas palavras portuguesas argênteo, argentário, argênteo, argentar, argentaria, argentífero, todas provindas do latim argento, prata. O argumento é o que realça, o que faz brilhar uma ideia. Então, se você não traz bons argumentos como fundado no seu repertório, não há ideia, não desenvolve. Fica aquela coisa rasa. Tá? É isso. Tá? Obrigado. Agora, claro,